Tô com o rostinho feliz, não tô? Bom, hoje um ensino da palavra de Deus. E além do ensino, vou trazer uma surpresa até o final da live, hein? Chegaram aqui os meus amigos fazendo barulho, o negócio tá estreito aqui. Bom, hoje eu vou trazer uma mensagem para vocês. Quero que vocês compartilhem essa live e dar a todos vocês essa menção. Queria agradecer primeiramente, antes desse vídeo, todas as pessoas que têm orado pelo ministério, todas as pessoas que têm contribuído por esse ministério maravilhoso chamado Igreja Santidade de Arrependimento. Estamos vivendo um momento muito bom, estamos apanhando bastante, apanha, perseguição e tal, mas graças a Deus a gente saiu um pouquinho dessa tese de sofrimento e se colocou, a um grau elevado de maturidade, muita paz, e tudo foi para a glória de Deus e tudo cooperou para o seu bem. Bom, antes de eu falar da minha aliança aqui, ó a minha aliança. Ah, olha o presente que eu ganhei. Ó. Fala aí, Luciano, você gostou do presente? Adorei. Mais alto? Lindo demais. Amei, Gostou, né? Luciano? Amei, pô. Você tava comigo, hein? Tava, Aí, ó, nossa. olha só que relógio lindo, gente. Olha só. Deus veste mesmo, né? Deus veste mesmo. Deus cuida mesmo. Cuida ou não cuida, muito Luciano? bem. Prova que cuida bem. Gente, é algo muito lindo. Um relógio. E olha só a minha aliança. Olha a minha aliança, minha aliança, minha aliança, minha aliança. Vou mostrar minha aliança aqui. Olha só, olha só, olha só. Minha aliança aqui. Olha essa coisa. É por isso que eu falo. Deus cuida mesmo, né? Como Deus alivia a lágrima, né? Obrigado pelos presentes. Agora, vamos falar assim. Obrigado pelos presentes, povo. E eu queria, assim, hoje trazer para vocês, fora de presente. Isso aqui é tudo da terra, tudo vai passar. Vamos falar sobre algo muito perfeito. Com muito temor que eu venho pregando a palavra de Deus há mais de 7 anos nessa internet. E todas as vezes que eu trago, depois eu vou falar um pouquinho sobre o meu casamento, vocês aguentam até o final da live. Todas as vezes que eu falo e trago essa mensagem, eu já trouxe essa mensagem mais ou menos umas 3 vezes, e uma das mensagens que eu trouxe foi numa mensagem dentro do Senhor do Altar, me trouxe um impacto. Eu queria que você não saísse do vídeo. Se você quer crescer espiritualmente, você vai crescer. Eu quero que você deixe o seu like, nem deixaram ainda. Compartilhar também, que é necessidade do seu compartilhamento, para que vocês e nós alcancemos o maior número de almas possível. Para mim, é uma das mensagens mais difíceis, vou falar para vocês, mais difícil, porque ela traz um temor muito grande acerca dessa dessa realidade. Então eu queria que você estivesse comigo, trazendo comigo também essa graça, do poder do Espírito Santo. Então hoje eu queria falar sobre aliança, e depois eu vou mostrar a minha aliança, tá bom? Amém, meus irmãos? Vou mostrar mesmo aqui meu telefone que tá uma benção. Então eu vou mostrar a minha aliança para vocês, que é essa daqui. Depois no final do vídeo eu vou mostrar para vocês por que eu recebi essa aliança, tá bom? Por que essa aliança, faz um pouquinho para mim, por que essa aliança eu tô com ela aqui, e eu trazer para vocês o pior momento que nós estamos passando, tá? Então, muita gente falando que é brincadeira. Não é uma aliança de brincadeira, é uma aliança de verdade. Olha só, olha que tá aqui, o nome está aqui, gente. Eu não vou revelar o nome, mas está aqui. Eu vou casar de novo. Ninguém acredita? Então tá bom, não pode ter surpresinha. Bom, abre comigo a Bíblia Sagrada. Vamos falar hoje de algo muito, muito, muito. Já tem um menino ali do meu lado com a Bíblia Sagrada ali, obrigado. E vamos falar da palavra de Deus. Abre comigo a Bíblia Sagrada do Senhor Jesus. Queria que você agora prestasse muita atenção, chega de brincadeira. Vamos pensar uma coisa muito séria. O que vamos falar agora é algo muito, 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 muito sério. E eu queria que vocês tivessem esse tempo, de estar comigo. Abre comigo a palavra de Deus no livro de Gênesis, capítulo 9, Nossa, vocês são ansiosos, todo mundo. Queria hoje dizer que eu estava no shopping com os meninos e eu estava numa loja, um menino me conheceu. E aí pediu um abraço e tal. Quando eu fui para outra loja, a menina me conheceu também. Então eu queria agradecer o carinho, né, Luciano? Foi assim? Exatamente. Foi assim? Foi Muito, assim, diretor? muito carinho, muito Você carinho. viu as pessoas? Com certeza. E vale a pena a gente ser fiel, Porque se fosse outro ali, estaria sendo retalhado, Bom, hoje eu vim trazer uma palavra muito interessante para a minha vida e para a sua vida. E eu aproveitei, falar um pouquinho sobre a minha aliança, que depois no final eu estarei falando.
Mas eu queria que vocês abrissem de Gênesis capítulo 9, versículo 16. Está escrito assim: o arco estará nas nuvens, e eu verei para me lembrar da aliança eterna entre Deus e todos os seres viventes, todas as espécies que estão sobre a terra. Amém. Hoje nós vamos falar sobre esse tema. O que é uma aliança com Deus? O que está acontecendo? Nós passamos por vários tipos de aliança da Bíblia Sagrada. Vemos a aliança que Davi fez com Jonatas, vemos a aliança de vários reis, vemos a aliança de várias situações e de vários momentos, né, de Deus com Israel também. Mas tem algo preocupando o céu nesse dia, no século 21 e ainda mais em meados de 2020 a 21, 22. O que está acontecendo com a intimidade sua com Deus? Por que a sua intimidade ela se recuou em vez de ela acelerar? Por que ela se afastou de mais aconselhamento de Deus e se afastou de mais conhecimento da sua verdade? Então, a intimidade com Deus se faz o propósito da aliança. A aliança é a intimidade com Deus. Intimidade, íntimo de verdade. Traz a palavra intimidade de uma forma muito profunda. Então, o que está acontecendo com vocês? O que está acontecendo com a sua vida? Você olha para dentro de você agora. E eu queria que você, ao menos, olhasse para dentro do seu coração. Eu queria que você olhasse para dentro do seu ser. O que está acontecendo com a sua alma? Porque a sua alma está se distanciando de Deus. Os seus pecados, os seus erros não podem separar aquilo que foi decretado no céu. João 15,16. Não escolheste-vos a mim, mas eu escolhi a vós. Deus escolheu você. Deus te chamou uma grande obra. E essa obra, ela deve ser concretizada. Mas nós estamos perdendo a razão dessa aliança. Por que essa aliança está ofuscada em nossos corações? Por que essa aliança está ofuscada em nosso meio? Hoje eu, trazendo essa mensagem, eu vejo no livro de Gênesis capítulo 9, versículo 16, a primeira aliança que Deus fez com o homem foi com o arco-íris, mostrando para o homem que ele não queria mais destruir a terra, né, com água do dilúvio, porque Deus também viu que realmente foi uma catástrofe, né? Você acha que Deus olhou do céu e deu risada quando viu aqueles gigantes para fora, viu aqueles homens com copos de vinhos, embriagados, nu, muitas vezes, na sodomia, também nas orgias, fora da arca? De forma nenhuma. Foram pregados 120 anos para que aqueles homens se arrependessem. O apóstolo Paulo destaca um dos seus textos dizendo: Noé, o pregoeiro da verdade e da justiça. Automaticamente, Noé, pregoando a justiça, trouxe uma aliança novamente com o homem, tentando estabelecer o homem do juízo para o conserto. O juízo de Deus estava sobre eles. E assim, Deus tomou esse sentimento de estar dando uma chance ao homem. Passou 10, 20, 30, 40, 100, 120 anos. Até que Noé entrou na arca. Jesus começa a ter uma menção nesse fato e parece que quando Jesus vai falando, a gente começa até a chorar. Porque Jesus ele não fala com alegria esse fato. Ele começa a destacar dizendo: olha, será como os dias de Noé. Comiam, bebiam, casavam e davam em casamento. Até que Noé entrou na arca. Isso trouxe esse sentimento de destruição. Deus precisou quebrar novamente protocolos, porque ele tinha se arrependido de ter feito o homem. Mas, mesmo assim, tentou 120 anos com uma geração perversa, impura, uma geração que estava longe dos caminhos e do temor do seu nome. Automaticamente o céu se revelasse em tristeza e agonia, pois sabia o destino. Não precisou nenhum anjo tocar trombeta para que o dilúvio chegasse. Não precisou nenhuma taça da ira de Deus, como diz Apocalipse, se jogar na terra, e tampouco um absinto cair no mar. Deus abriu as janelas dos céus e colocou da terra, brotou águas, e ali se tornou-se um tempo de destruição. Então, passando o tempo, a Bíblia diz que Deus, depois desse dilúvio, coloca um arco no céu, dizendo para o homem que ele estava triste e que ele jamais, não vai mais tocar no homem dessa forma tão bruta como ele tocou. Isso mostra uma alienação, ou seja, um sentimento de um destruidor da época para aqueles que foram destruídos. Deus não queria, jamais, não queria mais chorar pelo homem. Ele queria que o homem, ao menos depois de 40 dias, a arca sobre a terra, queria que depois que parasse o Monte Ararat, Noé tomasse a sua autoridade de homem da família e organizasse essa descendência que ali seria para um novo tempo e um recomeço. Mas o próprio cabeça
virou cauda. Noé ali maldiçoando o teu filho. E assim, sucessivamente, vemos uma destruição de novos personagens, como o seu sobrinho também, o seu neto Nimrod, que constrói uma torre de Babel tentando alcançar a glória de Deus. Vemos alianças e votos por todos os lugares. A gente vê que também os votos com Deus foi também um meio de chegar até Deus. Uma coisa mais interessante que me faz chorar é quando eu vejo Caim e Abel saindo, antes mesmo do dilúvio, saindo e tentando trazer para Deus algo muito interessante. O Caim, ele pega as coisas do campo, Abel pega as coisas do campo, Caim era o guardador de ovelhas e pega um cordeiro e ali sacrifica, e ali ele chama a atenção de Deus, ou seja, um sacrifício de voto. Deus estremece do céu e veja o sacrifício e ama o de Caim, aborrece o de Abel, ou seja, executa o Caim mata Abel, porque Abel é o que tomou ali, as ovelhas, e Caim era o lavrador do campo, e então por essas ovelhas ter colocado com carinho e na direção do Espírito pelo sacrifício, a Bíblia diz que automaticamente Deus recusou de Caim e ali amou de Abel. Me desculpa, inverti aqui. Abel, por si só, agora vai ser morto pelo seu filho, pelo seu irmão, Caim. E agora o seu filho, o próprio filho, Jesus Cristo, está vendo os primeiros pingos de sangue na terra dos viventes. Você acha que para Deus foi tão fácil assim? Porque agora Deus e Jesus, os que falaram, façamos o homem. Vamos fazer então. Quem sabe os dois estavam conversando sobre esse assunto. Então a aliança é algo muito sério. Uma aliança é quando você dá a sua vida pela pessoa, a pessoa dá pela sua vida, e os dois se trocam um sentimento de unificação. Então, essa aliança que tinha em Adão, que tinha em Deus, era tão linda que os dois se conversavam no paraíso. Passou-se o tempo, a iniquidade aumentou, Nimrod fez a torre, e ali o povo volta a pecar e começa um povo tenebroso na terra. E uma coisa interessante que no livro de Isaías, no capítulo 24, verso 5, está escrito assim: a terra está combinada por causa dos seus moradores. Desobedeceram as leis, mudaram os estatutos e quebraram a aliança eterna. Quando Isaías recebe essa mensagem, quando ele começa a olhar que realmente a aliança que Deus tinha com o homem estava sendo quebrada, lá no Isaías 24, verso 5, nós vemos que ele está dizendo que desobedeceram as leis e mudaram os estatutos. A queda da aliança, ela não foi simplesmente um fato à toa, ou seja, alguma coisa que aconteceu por acaso. Não. O homem premeditou. O homem vai pagar porque ele premeditou essa desunião. Você pode ver que aqui nesse versículo eles mudaram os estatutos, tiraram a glória de Deus, romperam o contrato de paz da criação ao Criador. Então, começa a ver que no livro de Isaías, depois lá no capítulo 54, no verso 10, ele volta a falar de aliança. E ele começa a dizer: embora as montanhas se desviassem dos outeiros, tremam, contudo o meu constante amor não desviaria de ti, nem será removida a aliança da minha paz. Diz o Senhor que se compadece de ti. Você olha um homem no capítulo 24, quebrando a aliança, mudando os estatutos, e agora você vê um Deus, mesmo sabendo que o homem quebra a sua aliança, está dizendo: não, jamais eu removerei a aliança de paz que eu tenho com você. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Então você vê um Deus que era para falar: você vai quebrar, você vai ser punido. Deus sempre tentou, em toda a nossa existência, Ele sempre tentou fazer com que eu e você sejam diferentes. Todos que morrem tiveram várias oportunidades na vida. Se eu morrer agora, eu tive uma oportunidade de viver uma vida inteira com Cristo. Ele usou pessoas fora, na internet, pessoas amigos. Ele usou minhas lágrimas para me entender que eu tinha que mudar. Então, antes da sua morte, que vai ser a quebra da aliança, que é somente através da morte, você vê que realmente você não vai morrer como inocente. Todas as vias, Deus tenta fazer uma aliança com você. Todo dia, toda hora, todo momento. Deus sempre tenta se chegar perto de você, para que essa aliança não seja removida. Agora, no livro de 54, ele está falando: olha, vocês querem mudar os estatutos? Mudar os juízos? Eu não mudo. Eu quero a paz. Eu ainda, mesmo que vocês ainda me traem 7 vezes,
Ou então, parece que mesmo assim, nós temos que olhar e ver um versículo desse, ao menos pisar em cima, quando os discípulos chegam para Jesus e dizem: Jesus, quantas vezes devemos perdoar nosso irmão? 7 vezes? Não digo 7, mas 70 vezes 7. Então vemos que Deus sempre foi misericordioso. Israel pecou quantas vezes? E quantas vezes Deus levantou juízes, profetas, para fazer com que a nação voltasse para Ele. Então a aliança nunca é tarde de ser renovada. Nunca é tarde de renovar uma aliança com Deus. Nunca é tarde de mostrar para Deus que realmente Ele é o único caminho da sua vida. E Ele é o único sistema que faz a engrenagem girar dentro do seu coração. Nós temos sim uma ética, nós temos um comportamento e eles não são bons. Porque todos os nossos pecados nos afastam de Deus e os nossos costumes são errantes. E é por isso que nos afastamos de Deus todos os dias. O homem não quis a paz, deixou a paz e levou a guerra. Guerra esse contra um Deus tão poderoso. Eloquentemente, os nossos corações estão contaminados da sujeira do mundo e não conseguimos raciocinar como devemos. É por isso que o Deus de paz, Ele quer uma aliança nova. Deus de paz quer que todos os homens nasçam de novo. Jesus dizia: para conhecer meu Pai, tem que me conhecer, porque eu sou o único que pode levar o Pai, mas antes de me conhecer, é necessário nascer de novo. Essa aliança do novo nascimento, do batismo da morte, trazendo a existência para um novo homem, faz com que a aliança com Cristo se reflete na aliança com o Pai e automaticamente brindado pelo Espírito Santo. Isso é uma das alianças. Aí parece que eu vejo Deus falando em 54, mas eu começo a chorar nessa hora, porque um dia eu falei uma frase para Deus, eu disse: Deus, tadinho do Senhor, faz tanta coisa boa para mim, para todos os homens, dá chuva do campo, coloca a relva nos seus pastos, coloca as vacas para pastar e servir de alimento ao homem. E todas as vezes nós pecamos contra Ti, fazemos com que o Senhor se entristeça. E aí, quando eu olho Isaías 55, Luciano, isso mexe muito com o meu coração. Porque no livro de 54, ele está revogando o juízo. E agora, em 55, ele diz assim: inclinai os ouvidos para mim, e vinde a mim. Ouvi, e a vossa alma viverá. Convosco farei uma aliança perpétua, dando-vos firmes beneficências prometidas a Davi. Então você vê um Deus que não era para estar se humilhando. Ele foi traído. Não era para ele estar fazendo isso. Mas o amor dele é tão grande que ele deixou, Paulo diz que deixou a sua glória de Deus e se colocou como um homem e tentou trazer os homens mais perto do seu Pai. E quando eu olhei naquele dia, naquele quarto, eu falei: tadinho do Senhor. Veio algo dentro de mim me repreendendo, porque Deus, não devemos ter dó de Deus. Mas o Espírito Santo não me consumiu naquela hora, porque ele sabia que o meu coração sentiu pena. E eu comecei a ver que realmente a penalidade de nossos fatos, e porque erramos tanto, porque fazemos tanta acepção dos seus mandamentos em nossos corações, porque fugimos da realidade. Por que esse Deus tão bonzinho está no céu te guardando sem você merecer? Além disso, jamais faz acepção de pessoas. Não podemos afirmar se porque ele levou Pedro, Tiago e João no Monte das Oliveiras e deixou oito discípulos para trás, porque tinha 11, Judas estava com o malote do dinheiro pronto para traição. Não podemos dizer que ele faz acepção de pessoas, porque tem pessoas que são chamadas e tem outros que são eleitos. Os eleitos é o que Deus mais confia. Eleitos são esses que Deus olhou e viu algo neles, que ele viu que tinha algo interessante, não que os outros não tinham, mas eleitos são homens que Deus confia um trabalho, que Deus confia uma dádiva, que Deus confia uma obra, um ministério, uma responsabilidade maior.
Então, automaticamente, esses têm um peso maior. E esses carregam o peso da cruz de uma forma muito mais forte, de uma forma muito mais cansativa. Mas aqueles chamados são os que ficavam em retaguarda para os que foram à frente. Vemos também a história de Josué e Caleb, que tomou a terra de Canaã, mas aqueles outros que ficaram, Deus não faz menção deles, mas ficaram em retaguarda. E assim também vemos Josué pedindo para que o povo buzinasse a buzina e tocasse os chifres, até que às 7 voltas os muros de Jericó caíssem. Então tem pessoas que Deus revela nome, como Josué e Caleb, esquecer daqueles 1 milhão de pessoas que saíram do Egito. Então, tem pessoas que estão à frente do trabalho e elas, por muito vai dado, mais é cobrado. Mas são essas pessoas. Como eu fui chamado, eu fui eleito para isso. Por isso que não é fácil a minha vida. Eu não escolhi para estar aqui. Você também não escolheu para estar aqui. Nós não escolhemos. Nossa vida no passado era sem temor. A gente, essas horas, era para estar fumando, bebendo, se drogando. Nossa vida era como se fosse uma vida rotineira, uma vida sem sentido, uma vida regada a sexo, a prazeres carnais. E quem diria, nós naquele dia, imaginávamos que um dia a gente estaria com a Bíblia em frente ao nosso braço. Mas Deus nos escolheu. Não foi uma escolha nossa. Então, automaticamente, Ele viu algo dentro de nós, que traria para nós um juízo de aliviação. Ou seja, Deus conhece o nosso passado, porque Ele conhece desde o ventre da nossa mãe. Ele se faz presente na nossa vida e Ele quer te dar um futuro brilhante. E é por isso que não é fácil carregar essa aliança, porque essa aliança chegou na hora que a gente não estava preparado. Então, Paulo começou a escrever em suas cartas dizendo: olha, eu preciso buscar a santificação até chegar à estatura de varão perfeito. Porque quando Jesus chamou ele, Paulo estava com cartas de morte a caminho de Damasco. Ele não estava orando nem jejuando. Então, esse confronto aconteceu conosco. Quando Deus nos chamou, nós estávamos despreparados de tal forma. Então, para carregar essa aliança, entender essa aliança, ela não é para qualquer um. É uma aliança de fardo pesado. É uma história que se define como sofrimento. E é isso que o Espírito Santo está falando com você. É isso o que o Espírito Santo está dizendo para você. Que essa aliança é necessário ser avivada todos os dias. A terra vive no seu sofrimento, o apocalipse das portas, e muitos se padecendo. E Jesus começa a coçar a cabeça, quem sabe? E ele vai coçando a cabeça, coçando. E ele começa a dizer para Pedro: Pedro, mas se um dia o Filho do Homem vier, será que ainda achará essa aliança na terra? Porque a maior perfeita aliança foi a fé. Fé é o fio e fundamento das coisas que não se vê, mas daquilo que se espera. Então, pela essa fé desejável e ainda não vista, ela é esperável. E assim, esperamos naquilo que não podemos ver. Porque se esperamos aquilo que vemos, isso não é esperança. Então, automaticamente, vemos a aliança como um projeto de fé, como um projeto de guerra, como uma estratégia de continuar com Cristo. Essa nova aliança veio através de Jesus Cristo. Não é mais uma aliança de cordeiros imolados na pedra do sacrifício. Agora, o cordeiro sem mancha foi sacrificado e o seu sangue nos trouxe uma nova aliança. E aí, agora, o próprio Deus se coloca diante dessa aliança para nos fazer melhores. Jesus, ele estava preocupado comigo, ele preocupado com você. E ele disse que jamais, mesmo ainda, jamais lançarei fora um dia os que me buscaram. E se deixar alguém cair, ou com alguém cair, nós vamos estar agora voltando atrás para buscar o que estava perdido, porque deixarei 99 ovelhas para que estava perdido. Então, a aliança do Senhor. Em Hebreus capítulo 13, no verso 20, diz assim: ora, o Deus da paz, pelo sangue da aliança eterna, tornou a trazer dentre os mortos nosso Senhor Jesus, o grande pastor das ovelhas. Então, Jesus, o grande pastor, que traz a sensação do sangue de correr em nossa mente e vívida de esperança e espiritualidade. Não que teu sangue está dentro de nós, mas que a tua paz reine dentro do nosso ego
para a destruição de fortalezas. Fortalezas essas que nos fazem errar. Fortalezas essas que nos fazem a pecar e nos jogam para longe de Deus. Então essa nova aliança. Aquela aliança que parece que quando Jesus ele pega e disse, essa é a aliança, a nova aliança do meu sangue. Tomai e provai toda vez que tomai, lembrai de mim. Então parece que Jesus está falando ali na Santa Ceia, que ele fala, e esse é o meu sangue derramado por muitos por remissão de pecados. Essa é a aliança do meu sangue. É a nova aliança. A Bíblia diz que a segunda aliança veio para aniquilar a primeira. Então, se nós temos duas alianças, do Velho Testamento a primeira e do Novo a segunda, vemos que realmente Deus mudou as estratégias. Colocou Jesus agora como uma aliança eterna. Um grande sacerdote maior que Melquisedeque. Para dizer para você nesta noite que Ele não te esqueceu. Que Ele te ama. Como uma princesa, um menino apaixonado, que quando larga da namorada, fica depressivo no quarto, não quer falar com a mãe. Assim é o Espírito Santo também. Quando você afastou, quando você quebrou essa aliança, Deus chorou. E é isso que Jesus quer. Ele quer que você volte para Ele. Jesus não quer teu dinheiro. Jesus não quer teu carro. Jesus não quer tua casa. Eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir, eu e meu Pai entraremos dentro dele e faremos dele morada. Jesus quer que você se arrependa dos seus pecados. Jesus quer que você se limpa das injustiças, da sujeira, de tudo que não promove mais a paz dentro de vocês. Então, mas Deus, em Hebreus 8:10, repreendendo-os diz, virão dias, diz o Senhor, que com a casa de Israel e com a casa de Judá estabelecerei uma nova aliança. Está escrito lá em Hebreus 12:24. A Jesus o mediador de uma nova aliança e o sangue da expressão que fala melhor que o de Abel. Então Hebreus 8:10 está dizendo que ele fará uma nova aliança. Agora, a aliança com Cristo, ela é feita de primeiro jeito de você conquistar essa nova aliança é com o tempero, e o tempero da humildade, de você reconhecer aonde você errou. Reconheça. Reconheça que você é um pecador miserável. Pois aqui temos 1.400 pessoas ao vivo. E todos pecaram. Ninguém é mais que ninguém aqui dentro. E todos carecem da glória de Deus. Pois a expectação de um novo tempo ainda está na terra. Deus quer que todos reconheçam os seus pecados. E volte para mim, diz o Senhor. Treme os céus, abale as ilhas, ruge os mares, pela espantosa e gloriosa presença do Senhor. Que diremos, pois, se Deus é por nós? Quem será contra nós? Agir do Senhor, quem impedirá? Ei, você é a maior essência que Cristo reconhece na terra. Algo especial está atrás dos seus olhos, chamado